Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário, e assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Edson Guzella Júnior. Tudo bem, Edson? Seja bem-vindo novamente. Sim, tudo bom? O Edson está a segunda vez aqui conosco. Ele participou numa edição anterior, falando sobre um artigo que ele havia publicado na revista Sofia, número 95, com o tema Lógica e Espiritualidade. O vídeo, para quem tiver interesse, está disponível no canal da TV Suprem no YouTube. Só pesquisar Leituras para Viver Melhor, Lógica e Espiritualidade, e vai encontrar lá. E hoje nós falaremos sobre um outro artigo, de certa maneira, como ele mesmo cita, complementar ao artigo anterior, também publicado na revista Sofia, número 98. O Edson, ele é membro da Sociedade Teosófica, engenheiro de telecomunicações, mestre em engenharia e psicanalista. E o artigo que nós iremos falar hoje é intitulado O Mundo Idealizado e o Mundo Real. Edson, nesse artigo você traz vários conceitos, vários exemplos, cita Santo Agostinho, e um conceito que acho que vale a pena a gente dar um destaque, um esclarecimento, na verdade, que muitas vezes os conceitos de ego e de self, eles são confundidos, ou as pessoas até sabem que são coisas diferentes, mas talvez não tenham uma ideia clara do que é um, do que é o outro. Muitas vezes são interpretados como sinônimos, e aqui você salienta a diferença entre ambos. Você poderia discorrer um pouco sobre, para que quem estiver nos assistindo entenda melhor essa explanação? Sim, obrigado pela apresentação aí. Na verdade, assim, a ideia de ego, tá? E de self são conceitos que eles são parecidos em alguns aspectos, tá? Mas em outros eles são diferentes. A ideia de ego, ela vem de Freud. Na realidade, eu vou dizer assim, ego é um termo latino. Freud nunca usou o termo ego, ele sempre usava o ich, né, que é o pronome pessoal eu, em alemão. E quando foi traduzido para o inglês, traduzido como ego, tá? E eu vou dizer assim, isso dá a ideia de alguma coisa que eu tenho um ego, né? Ou seja, que é uma coisa separada do que eu sou e tudo mais, tá? Na verdade, o ego, o conceito de ego, ele tem a ver com a imagem corporal, com a síntese das funções de coordenação motora, da superfície corporal. E o conceito de si mesmo é um conceito de self, né? Em inglês, ou si mesmo em português. Ele é um conceito mais psicológico, que ele é aquilo que a pessoa se refere quando se refere a si mesmo. Então, esse conceito eu uso, eu vou dizer assim, ele foi bem desenvolvido por Winnicott. O Winnicott fala do self real, do falso self. E o que eu apresento nesse artigo é justamente, eu vou dizer assim, a parte do falso self, eu falo também do self real, né? O do si mesmo real, mas essa é a abordagem que foi colocada nesse artigo. No início do artigo, você traz aquele exemplo da história contada por Santo Agostinho, dos dois irmãos, das duas crianças, onde o irmão mais velho, ele olha o irmão mais novo no peito, no seio da mãe, com inveja. Então, não exatamente uma inveja como na idade adulta a gente desenvolve, mas aquela questão de eu quero aquilo, por que ele está sendo mais beneficiado do que eu, né? Por que ele tem o que eu não tenho, a grama do vizinho sempre parece mais verde, sobre como isso, na verdade, é algo
do desenvolvimento natural da criança, da infância da criança. Afinal, ela está conhecendo o mundo e conhecendo a si mesma. Né? Porém, na idade adulta, isso pode se projetar, e geralmente se projeta, como o desenvolvimento de um egocentrismo, onde nós normalmente carregamos muitos desses aspectos da nossa infância ainda para a vida adulta, nos tornando talvez adultos birrentos, né? Adultos infantilizados, sempre querendo tudo para nós, sempre imaginando que somos o centro das atenções. Como que isso funciona, Edson? Qual é o antídoto, né? Como que a pessoa na idade adulta pode utilizar a lógica nessa autoobservação para não reproduzir automaticamente esses hábitos da infância? Bom, antes de falar do antídoto, né, vamos falar do problema. Que, na verdade, o próprio conhecimento do problema já é uma parte do antídoto. A ideia, né, é que existe uma tendência natural, eu gostei do termo que você usou, a grama do vizinho é mais verde, né, de achar que tudo que se passa com o outro é melhor do que o que se passa comigo. Tá? Então, é bem interessante esse exemplo do Santo Agostinho, ou seja, o irmão mais velho vê o irmãozinho mais novo, o bebê, né, no seio da mãe, e fica, eu vou dizer, pálido de inveja, né, porque ele queria estar lá recebendo a atenção, o cuidado, o carinho da mãe. Tá? O irmãozinho está lá para se alimentar, mas ele não está atrás do alimento. Ele quer o cuidado, ele quer a atenção, ou seja, ele quer ser o centro da atenção da mãe, ou seja, o centro do cuidado dela e que ela, eu vou dizer, se volte exclusivamente para ele. Então, essa é uma tendência, eu vou dizer, eu não acho outra palavra melhor, né, para dizer que existe no humano. E o que acontece, eu vou dizer assim, a partir disso e do desenvolvimento, né? A criança, ela vai sempre, é uma tendência dela, tá? Essa de chamar a atenção. Ou seja, eu coloco isso no artigo, não tem nada de errado, eu vou dizer assim, para a criança fazer isso. É um mecanismo de sobrevivência, ela acha, não sei o que ela acha, mas não lembro mais. Faz tempo que eu fui criança, certo? Então, eu não lembro mais o que acontecia nessa época. Mas esse mecanismo de chamar a atenção, ela vai exercer isso, pelo menos eu vejo isso nos meus netos, né? Eles atuam de todas as maneiras possíveis e imagináveis. É birra, é grito, é carinho. Eles fazem de tudo para chamar a atenção, tá? Só que o que acontece? Nem sempre eles têm sucesso. Tá? E depois de uma certa idade, tá, eles começam, eu vou dizer assim, os fracassos começam a pesar mais do que o sucesso, dessa coisa de chamar a atenção dos pais, né? E a criança começa a achar que tem alguma coisa errada com ela. Ou seja, que o pai não gosta dela porque ela tem algum defeito. Então, ela começa, a partir daí, tá? A partir de um sentimento de rejeição, de abandono, tá? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Ela começa a achar que, ou seja, ela faz todo um esforço para chamar a atenção, aquilo não surte efeito, tá? Ela vai achar que tem alguma coisa errada com ela. Então, ela começa a criar uma imagem negativa de si. Então, a gente tem, num primeiro lugar, aí, uma imagem de si, que é uma imagem negativa, tá? E isso fica latente lá, ou seja, à medida que a idade evolui, que ela começa a ter domínio da linguagem, da fala, ela começa a desenvolver uma segunda imagem que se contrapõe a essa primeira, tá? Que ela é uma pessoa querida, que as pessoas gostam dela, que ela é poderosa, tá? E aí vai, ou seja, isso
assume diversas formas, mas a ideia é, ela cria uma segunda imagem para esconder a primeira e, de uma certa forma, para mostrar que ela é uma pessoa que é querida, ela é gostada pelos outros, e ela usa isso para chamar a atenção. Tá? E à medida que a pessoa, eu vou dizer assim, vai crescendo, né? Isso vai adquirindo diversas formas. Então, a pessoa ela vai se tornar uma pessoa poderosa, ou ela vai se tornar uma pessoa, eu vou dizer, bonita, atraente, prestativa, tá? Mas, no fundo, ela sempre faz isso porque ela tem uma imagem de si que ficou gravada lá atrás, no inconsciente, de que ela não tinha valor, que ela era rejeitada. Então, ela precisa de uma construção em cima dessa primeira imagem, tá? Para dizer que não, que ela tem valor. Só que a gente sabe nem sempre isso funciona, né? Ou seja, ela pode até inflar o ego, inflar o balão, né? Ou seja, criar uma imagem de si poderosa, mas no momento que ela é rejeitada ou qualquer coisa, tudo isso cai por terra. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Edson Guzella Júnior sobre o artigo O Mundo Idealizado e o Mundo Real, publicado na revista Sofia, número 98, publicação da editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com Edson Guzella Júnior sobre o artigo O Mundo Idealizado e o Mundo Real, publicado na revista Sofia, número 98, publicação da editora Teosófica. Edson, primeiro bloco, você falou bastante sobre essa construção de uma imagem que nós fazemos de nós mesmos, muitas vezes negativa, depreciativa consigo mesmo, e que depois a gente ainda acaba, em decorrência disso, projetando uma imagem linda, maravilhosa, que é o que a gente quer que os outros comprem, né? A gente quer vender uma imagem diferente da que a gente mesmo tem. Mas, em resumo, as duas imagens, elas são irreais, né? Elas são duas imagens que não correspondem à realidade. Nesse sentido, qual seria o antídoto? Qual seria a maneira da gente perceber como que nós realmente somos, sem que essas autoimagens projetadas nos sobrecarreguem, né? E a gente acabe ficando soterrado nesses conceitos que nós criamos e projetamos e não consigamos perceber a nós mesmos. Esse é o ponto central mesmo, né? Essa primeira imagem, ou seja, de que a gente não tem valor, ela é construída numa fase da vida, eu vou dizer assim, que existem muito poucos recursos de pensamento, ou seja, recurso simbólico. Então, ela fica lá no inconsciente e, a menos que isso seja investigado, analisado, tá, ela vai ficar lá. Tá? Muda muito pouco ao longo da vida, né? É uma imagem bem estática. Tá?
e em cima disso se cria uma segunda imagem, né? Que é para tentar esconder a primeira, muito mais que isso, né? Mas, assim, tem algumas coisas que são... que se a pessoa se tocar, né, se ela ficar consciente, isso ajuda muito. Eu acho que o primeiro ponto é que a imagem em si, ela é sempre vazia, né? Quer dizer, essa imagem que a pessoa faz de si, ou a pessoa alimenta essa imagem, dá atributos para ela, porque a imagem em si ela não tem nenhuma propriedade, nenhum atributo. Então, o que acontece? A imagem gera necessidade. Esse, eu acho que é o ponto principal, né? Quer dizer, a pessoa tem uma imagem de si e aí ela tem que demonstrar que aquela imagem é verdadeira, ou seja, bota a pessoa para trabalhar para a imagem. Então, esse é o principal ponto da imagem, né? Quer dizer, para quem você trabalha, né? Quer dizer, você trabalha para a sua felicidade real ou você trabalha para ter uma imagem de si idealizada, poderosa, eu vou dizer assim, sedutora, atraente, tá? Porque você acredita que é a imagem que vai trazer aquilo para você. Quer dizer, existe aí uma intermediação pela imagem ou a busca direta. Quer dizer, se você busca a felicidade diretamente, tá? Esse é um caminho direto. Agora, o que as pessoas fazem, elas acreditam que elas precisam ter uma imagem de si que seja glamurosa, poderosa, tá? Para serem queridas, para serem amadas, né? E aí, o que as pessoas fazem? Elas trabalham para construir essa imagem. Então, isso normalmente é o que, eu vou dizer assim, todo mundo faz, tá? Ou quase todo mundo, tá? Só quem já tem um certo... ou seja, tem uma consciência disso, né? É que consegue fazer alguma coisa diferente de trabalhar para a própria imagem. Então, a ideia, tá, é justamente esse questionamento, né? Para quem eu trabalho? Para quem eu estou fazendo isso? Quer dizer, eu estou criando uma imagem para agradar os outros, para, com isso, tentar obter o que eu quero, ou eu vou diretamente no que eu quero? Porque o que acontece? Para você ser feliz, você precisa de pouco, tá? Agora, para ter uma imagem poderosa, porque acredita que é essa imagem que vai trazer felicidade, você vai ter que trabalhar muito. Tá? Então, assim, isso te consome tempo, consome recurso. E o recurso que eu estou dizendo não é só recurso financeiro, é principalmente o recurso psíquico. Ou seja, todo o teu pensamento, ele é capturado pela necessidade da imagem. Quer dizer, você está o tempo inteiro trabalhando para a necessidade da imagem. Então, vamos lá, por que a pessoa trabalha, né? Pô, ela trabalha para ter prestígio, para ter poder, tá? Para ganhar dinheiro. Mas o dinheiro não é só para sobrevivência, para manutenção, tá? É o dinheiro para ostentação. Então, ou seja, ela precisa. A imagem ela gera uma necessidade que faz com que a pessoa precise muito mais do que realmente o que ela necessita. E aí, o tempo que ela teria, né, para ser feliz, ele vai embora. Então, essa é a ideia, né, que existe, ou seja, essa imagem era uma construção, e essa construção, ou seja, ela precisa ser alimentada, ela gera necessidade. Por que a pessoa, eu vou dizer, ela entra nessa loucura, nesse movimento todo? Porque existe uma imagem inicial lá no fundo de que ela não vale nada. Tá? Que ela não tem valor, porque quando ela queria aquilo que ela desejava, ela não conseguia. Então, é aí que começa todas essas coisas. Na verdade, ou seja, quando a pessoa começa a perceber que as duas imagens, como você colocou, tá, elas são criações mentais, quer dizer, o fato dela ter sido criada de uma forma inconsciente, não nega o fato dela ter sido criada. Tá? E quando você toma consciência, você está tendo toda essa trabalheira, tá, para esconder alguma coisa que também é uma imaginação tua, né? Você pode abrir mão das duas. Tá? Isso não significa que não vai fazer nada. Na realidade, eu vou dizer assim, a vida continua, a vida em si tem necessidades reais. Tá? Quer dizer, você tem necessidade
eu vou dizer, não só as necessidades físicas, tá? De alimentação, de proteção, de teto e tudo mais, mas existe necessidade afetiva, existe necessidade de nível, eu vou dizer, mesmo espiritual, tá? De um desenvolvimento, de um autoconhecimento, que são, eu vou dizer, necessidades reais de todo ser humano. Tá? Mas e que essas necessidades elas ficam ficam colocadas ou relegadas a um segundo plano, né? Justamente porque a pessoa não tem tempo para fazer outra coisa a não ser cuidar da imagem. Espero ter respondido sua pergunta, mas se não ficou claro, eu acho que fica aí o apelo para as pessoas lerem o artigo, porque tem muito mais coisa lá do que a gente consegue falar num bate-papo como esse. Com certeza. Ficou bem claro, mas isso não isenta a leitura do artigo, né? Adquiram a revista Sofia 98 ou realizem assinatura. Quem realiza tem hoje disponível a assinatura digital, onde você pode acessar todas as edições da revista Sofia, desde a número 1. Então já aproveita e tem acesso a 95 com o artigo anterior, também de autoria do Edson. Eu estava pensando enquanto você falava, né? Isso é algo até um pouco triste da gente pensar de que muitas vezes todos nós, isso não é para outras pessoas, eu acredito que seja para todos nós, o quanto nós desperdiçamos tempo de vida, e tempo de vida é a coisa mais valiosa que nós temos, é a única coisa valiosa que nós temos, e trabalhando numa busca que não leva a lugar nenhum, porque na verdade todo mundo está preocupado com a sua própria vida e você nunca vai conseguir agradar os outros, e não é dessa maneira que a gente conquista afeto, criando, né, uma ilusão de que somos o máximo. Né? Ao menos eu acredito que isso não funcione muito, e a vida vai passando enquanto nós não conseguimos focar na vida plena, na busca da nossa própria felicidade, no autoconhecimento, no sentido de perceber nossas reais necessidades, nossos reais impulsos, o que funciona para nós, o que não funciona. Inclusive, eu já ouvi de estudantes budistas que uma interpretação para o termo iluminação seria justamente essa felicidade plena. Se você ouvir os monges falando, eles falam muito desse autocontentamento que independe de aspectos externos. Né? Essa busca por Ananda, né? Essa bem-aventurança, que é imperecível, tá? Não se deixa abalar por outros fatores. Edson, no artigo, você, complementando o que você falou, você traz a questão de que a diferença entre essa imagem projetada é que ela seria estática, porque ela é construída através da experiência, consciente ou inconsciente, como você escreveu, e a autoimagem verdadeira, real, ela é dinâmica. Talvez porque a vida seja dinâmica, porque o agora está acontecendo a todo momento. Pode falar um pouquinho sobre isso? Qual é o termômetro aí para a gente encontrar a diferença entre os dois? Sim. Essa imagem idealizada, né? Essa idealização que as pessoas criam acerca de si, é uma fotografia. Tá? É estática. Tá? Agora, eu vou dizer assim, como eu sou? Eu sou um ser dinâmico. Tá? Já dizia Raul Seixas, né? Uma metamorfose ambulante. Tá? Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Edson Guzella Júnior sobre o artigo O Mundo Idealizado e o Mundo Real, de sua autoria, publicado na revista Sofia, edição número 98, publicação da editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.